E aí pessoal, bom, tudo bem? Nós vamos para mais uma pílula do conhecimento. Como vocês sabem, eu não sou formado em Direito, mas estou estudando para concurso e decidi partilhar o que eu tenho estudado. O tema de hoje é ato administrativo e a primeira coisa que a gente vai trabalhar é sobre o conceito de ato administrativo. Ato administrativo é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes que promove uma alteração jurídica com o objetivo de realizar ações públicas. Por exemplo, se você nomeia uma pessoa que passou um concurso, isso é um ato administrativo. Se você demite um funcionário público, por alguma razão, também é um ato administrativo. O ato administrativo, ele pode ser um fato administrativo também, ele está dentro de fato administrativo, mas nem todo fato administrativo é um ato. Por exemplo, a pessoa está varrendo a rua, aquilo é um fato administrativo, mas como não gera nenhuma alteração jurídica, não é um ato. Então é importante diferenciar ato administrativo de fato administrativo. O ato administrativo está dentro dos fatos administrativos. Uma coisa muito importante é que todo ato administrativo ele é produzido em conformidade com a lei. Então tem que haver uma lei que autoriza a produção daquele ato. Se não tiver lei, aquilo não é um ato administrativo. Tá? A gente tem um conceito de ato também muito diferente, que a gente tem que trabalhar entre ato da administração e atos administrativos. Ato da administração, a gente pode considerar como todo ato executado pela administração, pelo Poder Executivo. E ato administrativo é todo ato que obedece àquele conceito que a gente passou, que pode ser executado tipicamente pelo Poder Executivo. Geralmente o ato administrativo é realizado pelo Poder Executivo, mas atipicamente pode ser feito também pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, dentro do Poder Judiciário, eu posso ter a nomeação de alguém e isso vai ser um ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário, mesmo que de forma atípica. Bom, os atos administrativos eles têm três características que são imprescindíveis. A primeira característica é a da perfeição. Todo ato administrativo ele deve ser perfeito, então ele deve seguir uma forma, todo um processo para ser produzido. Se ele não seguir esse processo, ele não será perfeito, então não é um ato administrativo. Ele deve ter validade, ou seja, ele deve seguir os preceitos jurídicos, os pressupostos jurídicos. Se ele não seguir esse pressuposto, ele não é válido, ele será inválido e não será um ato administrativo. E deve ter eficácia, ou seja, ele deve produzir efeito. Vou dar um exemplo de um ato administrativo perfeito, válido, mas que não gera eficácia ainda. Por exemplo, o presidente da República põe uma medida provisória e fala que essa medida provisória vai valer daqui a 90 dias. Esse ato é perfeito, seguiu todos os padrões necessários, é válido, o tema é constitucional, está dentro da lei, mas não é eficaz, porque ele não gera nenhum efeito atualmente. A gente pode ter um ato que é perfeito, inválido, ou seja, não é legal, mas eficaz. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da administração que define um ato, por exemplo, a nomeação de uma pessoa no concurso. Esse ato é eficaz, a pessoa assumiu, foi nomeada, assumiu a função, mas essa pessoa ela colou na prova, durante o concurso ela fez uma ilegalidade. Então esse ato não é válido, ele é inválido. Quando ele for descoberto que é inválido, vai ter um processo para reverter esse ato. Tá? A gente tem algumas características, algumas qualidades, atributos, que a gente chama dos atos administrativos. Então, além de todo ato tem que ter essas três características que são imprescindíveis, e aí a gente ainda tem alguns atributos. O atributo da presunção de legalidade. Então, todo ato administrativo ele presume-se legal. Então, se você toma uma multa, aquela multa é legal. Se você achar que ela não foi legal, você que tem que provar que a multa é legal.
né? Presume-se que a partir do início dela ela é legal. O ato é imperativo, ou seja, você é obrigado a seguir aquele ato. O ente privado, né, que sofre aquele ato, ele é obrigado a seguir. Exigibilidade, né? Então, se você não fizer aquele ato, você pode ser sancionado, né, ter algum tipo de sanção. Por exemplo, se você não parar no sinal vermelho, é imperativo que você pare no sinal vermelho no semáforo. Se você não parar, você pode sofrer a sanção da multa. E autoexecutoriedade. Esse atributo é muito importante, porque a autoexecutoriedade, o que ela fala? Ela fala que o ato administrativo ele não precisa passar pelo Poder Judiciário para ter efeito. Ele automaticamente tem efeito assim que ele é gerado, assim que ele acontece, né? Agora, essa autoexecutoriedade ela tem que seguir dois preceitos. Primeiro, da razoabilidade, então tem que ser razoável o ato que está sendo feito, né? Uma ação de despejo, por exemplo, né? De desapropriação, tem que ter a razoabilidade. Você não pode ir desapropriando todo mundo, tem que ter um motivo, tem que ter um projeto para acontecer aquela razoabilidade. E proporcionalidade, por exemplo, você vai aplicar uma multa, essa multa não pode ser desproporcional à infração realizada pela pessoa, tá? Por fim, a gente tem mais 4 coisas que nós vamos trabalhar: os requisitos, a forma, a classificação e como acontece a extinção. Os requisitos são 5. Todo ato tem que ter esses requisitos. As características, o ato não precisa ter todos. Ele pode ter presunção, mas não ser autoexecutável. Pode não ser imperativo, né, nos atributos. Mas os requisitos não, tem que ter todos. A gente tem o requisito sujeito, o requisito de objeto, de motivo, de finalidade e de forma. O sujeito é aquela pessoa que tem competência para realizar aquele ato, né? Por exemplo, eu tenho o presidente da República, que ele é a única pessoa competente para realizar alguns atos. Por exemplo, a medida provisória é uma atribuição exclusiva do presidente da República, né? A competência é irrenunciável, né? A pessoa não pode renunciar à competência que ela tem para realizar os atos. O objeto é o que o ato faz, né? Então, por exemplo, um ato de demissão de funcionário, o objeto é a demissão do funcionário público, né? O motivo é o que autoriza o ato a ocorrer. Então, por exemplo, no exemplo da demissão, o motivo pode ter sido a pessoa ter participado de um processo de corrupção passiva, né? Então, esse é o motivo que vai gerar a pessoa, o objeto de demissão da pessoa, funcionário público. E a finalidade é o que o ato pretende alcançar, né? Essa finalidade, geralmente, ela tem que ser de interesse público. Todo ato administrativo tem que ser de interesse público. E, por fim, o último requisito é a forma. Então, o ato administrativo ele tem que ter uma forma. Geralmente, essa forma é uma forma escrita, né? Mas o ato administrativo ele pode também ser através de sinais. O semáforo é um ato administrativo que usa sinais, né? O guarda de trânsito apitando também. Mas, geralmente, a forma é a forma escrita. Então, a gente tem 5 requisitos: sujeito, né? Quem faz o ato, o objeto, o ato, o que aquele ato faz, o que aquele ato gera, o motivo, né? Por que aquele ato foi gerado, a finalidade, que é o que se pretende alcançar com aquele ato, e a forma, que é como o ato se expressa. A gente tem algumas formas de ato, né? A gente tem decreto, portaria, alvará, ofício, parecer, ordem de serviço, despacho, são todos formas de ato, né? Tem uma coisa muito importante, que é a classificação do ato. O ato ele pode ser classificado de 2 formas: ato discricionário e ato vinculado. O ato vinculado é todo aquele ato que a administração pública tem que realizar, obedecidos a alguns critérios. Então, por exemplo, eu quero uma licença de funcionamento.
Se eu seguir todos os critérios necessários, a prefeitura tem que me dar aquela licença. Por exemplo, obter carteira de trânsito, né? Se eu seguir todos os critérios para obter a licença para dirigir, o Detran tem que me dar essa licença para dirigir. Então, se eu fiz o exame de legislação, fiz o exame de direção e fui aprovado, obrigatoriamente eu tenho que receber a minha licença de direção. Ou seja, o ato vinculado, ele é obrigatório. Ele não depende da vontade de quem executa esse ato, né? Já o ato discricionário, não, ele é opcional. Ele vai dar oportunidade. Então, o Estado, né, ele vai verificar se aquele ato é oportuno ou não. Por exemplo, um barzinho pode solicitar a utilização da calçada para colocar a mesa, né? Ou a prefeitura, ela vai avaliar se é oportuno permitir que aquele barzinho utilize a calçada para pôr mesa. Está na alçada dela decidir. Se ela não quiser decidir, se ela achar que não é oportuno, o barzinho não pode pôr. Se ela achar que é oportuno, o barzinho pode colocar as mesas na calçada. E por fim, a gente vai falar da extinção dos atos. Eu vou citar algumas formas de extinção e vou trabalhar com duas especificamente, que eu considerei as mais importantes. Então tem a caducidade, né, quando o ato deixa de ser válido, a lei perde efeito. Tem a derrubada, que é quando vem uma nova lei e modifica a lei anterior, né, derrubando o ato. Tem a cassação, que é quando a pessoa, por exemplo, tem uma licença, mas não seguiu alguns critérios definidos pela administração, e aí a administração cassa aquela licença que a pessoa tem.